Olá, meu nome é Dr. João Haddad e hoje vou falar sobre os efeitos do glúten na saúde neurointestinal. Onde encontramos o glúten? Em primeiro lugar, onde nós encontramos o glúten? Na aveia, centeio, cevada e principalmente na farinha de trigo. Há alguns pormenores. Muitos autores dizem que nós não temos glúten na aveia. Então, o que eu sugiro? Sugiro o seguinte: se você encontrar o seu pacote de aveia escrito assim, aveia sem glúten, aí você pode consumir, porque normalmente ele foi ensacado em um outro galpão onde não tem contaminação de glúten. Aí sim poderia até arriscar a ingerir a aveia, né? O que causa o glúten? Quais são as doenças que o glúten pode causar no nosso organismo? É só aquela doença celíaca? Não, não é só doença celíaca, né? Só para ter uma ideia, a doença celíaca leva em média 11 anos para ser diagnosticada. Em média, alguns podem levar até 20 anos. Mas se for na criança, a criança logo cedo ela pode já apresentar os sintomas de doença celíaca. Quais tipos de sintomas que uma criança ou um adulto pode apresentar com a doença celíaca? Por exemplo, diarreia, cólica intestinal, aquele estufamento da barriga, aquele famoso estufamento, como eu sinto estufado, aquela barriga que cresce, que fica bem estufada. Isso daí muitas vezes prediz sensibilidade ao glúten, né? E outro detalhe, a sensibilidade ao glúten é 8 vezes maior a incidência do que a doença celíaca. Quer dizer que o que nós vamos conversar hoje um pouquinho não é só sobre doença celíaca. Eu queria que vocês focassem em todas as outras doenças que o problema do glúten pode desenvolver. Por exemplo, ataxia, né? Até 50% tem sensibilidade ao glúten. Quem tem problemas de ataxia, 90% tem melhora com a retirada do glúten. Quem tem problemas de ataxia, né? O que pode acontecer na tireoide, no pâncreas, por exemplo? Quando a gente ingere o glúten, quando ele entra para dentro do nosso organismo, nós criamos uma coisa chamada um anticorpo, que é o seguinte: o próprio organismo vai atacar aquela molécula. Quando essa molécula que é o glúten, que ela entra no organismo, como ela é parecida com algumas moléculas da tireoide, do pâncreas, o próprio organismo pode atacar a tireoide e o pâncreas, e você desenvolve uma doença de tireoide, uma doença de pâncreas. O que mais pode acontecer? Câncer, doenças autoimunes, hiperatividade. Isso mesmo, criança com hiperatividade, que são diagnosticadas nas escolas, muitas vezes tem sensibilidade ao glúten. Aquela criança pequenininha, magrinha, que tem dificuldade de crescer, que não desenvolve, pode ter sensibilidade ao glúten. O glúten atrapalha sim no crescimento da criança, né? O que eu aconselho na parte de pediatria é o seguinte: quanto mais tarde a criança ingerir farinha de trigo, aveia, centeio, cevada, de preferência acima dos 2, 3 ou 4 anos de idade. Quanto mais cedo a criança ingerir farinha de trigo, ingerindo o glúten, mais cedo vai começar os processos, e essa criança vai acompanhar o processo alérgico, o processo de sensibilidade ao glúten para o resto da vida dela, as doenças autoimunes. Quer dizer, é na infância que vai determinar o futuro todinho dessa criança, né? Colite, desordens digestivas das mais variadas, cefaleia. Você tem cefaleia? O que você pode fazer? Tira o glúten, tira a farinha de trigo, aveia, centeio, cevada, tira por 30, 40 dias, faz um teste radical. Esse é o melhor teste que existe. Você tira e a tua cefaleia, a tua enxaqueca melhora, vai entender o que poderia estar acontecendo aí. Faça o teste, tira que a tua cefaleia vai desaparecer. Por quê? O que ela envolve? Envolve as desordens hormonais também do organismo, né? Desordens cerebrais, infertilidade, por exemplo, abortos espontâneos podem acontecer também. E uma curiosidade sobre o glúten é o seguinte: os nossos ancestrais
que a nossa genética já tem mais de 100 mil anos. E a genética do ser humano nunca não mudou, ela não muda. Nós começamos a ingerir grãos há mais ou menos 10 mil anos. Então, de 10 mil anos para cá, então é um alimento novo na nossa dieta. E o nosso organismo não está preparado para receber normalmente esses grãos. Outra coisa interessante que eu quero comentar, quero acrescentar é o seguinte: o que aconteceu na nossa farinha de trigo nos últimos 100 anos? Nos últimos 100 anos, para aumentar a produção de farinha de trigo, para o trigo sempre ficar mais carregado, mais encorpado, ele foi mexido geneticamente. E o que aconteceu? A produção de glúten aumentou nos últimos 100 anos 400%. Por isso que nossos avós não se preocupavam com o pão que comia, com a farinha de trigo que eles usavam, né? E hoje nós temos que se preocupar sim, porque nós temos aí um inimigo que ele está praticamente associado a todas as patologias do nosso organismo, né? Muitas delas, a grande maioria, está associado ao problema do glúten.